Olá, amadinhos, tudo bem com vocês? Então, preparado para a nossa revisão? Vamos lá? Para a nossa aula 46.2, falando sobre tipologia textual, narração. Então, vamos trabalhar com gêneros, né? Ligado à narração. Então, tipologia textual. Preste atenção, amadinho. A tipologia textual apresenta a característica intrínseca, que é característico, próprio, essencial ou fundamental, como vocabulário, relações lógicas, tempos verbais, construções frasais e outras peculiaridades inscritas, basicamente em 5 tipos. Nós temos a narração, dissertação, descrição e injunção. Dentro dessa tipologia, nós temos outros textos que vão estar relacionados a cada tipo textual. Então, nós temos aqui exemplos de gêneros textuais relacionados a quem? A narração. Então, nós temos romance, conto, novela, fábula, tá certo? Então, todos esses daqui, histórias em quadrinhos, todos são relacionados ao gênero, ou melhor, a tipologia narrativa. Gênero é história em quadrinho, romance, né? Conto e novela, fábula. Agora, descritivo, né? Na descrição, nós temos a biografia, o cardápio e notícia. Dissertativo, nós vamos ter aqui a monografia, o artigo e a resenha. Expositivo, seminário, palestra e entrevista. E injuntivo, receita, propagandas e manuais. Os elementos da narrativa, porque nós estamos trabalhando a tipologia, né? Narração. Então, todos os gêneros textuais, né, relacionados à narrativa, todos terão que ter esses elementos, que é o personagem, o espaço, o narrador, o tempo e o enredo. Você percebeu que eu fui falando, personagem, espaço, narrador, tempo, enredo. Por quê, amado? Para você não esquecer, né? Que os elementos da narrativa vai te trazer o quê? O pente. Esse pente, porque toda narração vai ter esses elementos, tá certo? Então, amadinho, nossa aula termina por aqui, nossa revisão. E daqui a pouco eu retorno para o nosso Tirando Dúvidas. Até lá! Olá, meu querido! Estamos de volta para o nosso momento de quê? De tirar dúvida, porque é o nosso momento tirando dúvidas, resolução de atividade de sala. Vamos lá, então? Praticar? Praticando aqui na primeira questão, nós temos aqui o seguinte, Considere o texto. O incidente que se vai narrar é de que Antares foi ao teatro na sexta-feira, 13 de dezembro do ano de 1963. Tornou essa localidade conhecida e, de certo modo, famosa da noite para o dia. Bem, mas não convém antecipar fatos nem ditos. Melhor será contar primeiro, de maneira tão sucinta e imparcial quanto possível, a história de Antares e de seus habitantes, para que se possa ter uma ideia mais clara do palco, do cenário e principalmente da personagem, né? Das personagens principais. Faltou o Szinho aqui, bem como da comparceria desse drama talvez inédito nos anais da espécie humana, Érico Veríssimo. Assinale a alternativa que evidencia o papel do narrador no fragmento.
nós temos aqui. O narrador tem senso prático utilitário, quer transmitir uma experiência pessoal. B. O narrador introspectivo, que relata experiências que aconteceram no passado em 1963. C. Atitude semelhante à de um jornalista ou de um espectador, que escreve para narrar o que aconteceu X ou Y em tal lugar ou tal hora. D. Fala de maneira exemplar ao leitor porque considera sua visão a mais correta. E. É um narrador neutro que não deixa o leitor perceber sua presença. Então, retornarei aqui e você vai fazer a leitura aí com calma. Você vai focar em quem? No narrador, né? Que ele está pedindo, né, para você marcar a alternativa que está evidenciando o papel do narrador nesse trecho aqui de Érico Veríssimo. Você já leu todas as alternativas, agora está fazendo a releitura do texto, vai procurando, né, o papel do narrador. O que está evidenciando? Ok? Agora, vamos lá. Agora que você já fez a releitura, você vai marcar A, B, C, D ou E, amado. Qual é a alternativa que evidencia o papel do narrador no texto? Nós temos aqui a gabarito letra C, em atitude semelhante à de um jornalista ou de um espectador que escreve para narrar o que aconteceu com X ou Y de tal lugar ou tal hora. Por isso, gabarito letra C. Questão 2. Aqui, já trabalhando aqui a tirinha, tá certo? Considera a tirinha de André Dame para responder a questão. Veja bem, amadinho. A busca e eterna por felicidade fez crescer a indústria de medicamentos. A paz em caixinha foi assim que muitos encontraram a alegria. Os fabricantes de remédio, por exemplo, a cabeça é a ilha, de 2009. Agora, analisaram bem. Vamos ao comando da questão. No terceiro quadrinho, a fala do personagem, vamos falar da fala. A. Torna evidentes os benefícios econômicos da existência da indústria farmacêutica para o conjunto da sociedade. B. Sugere que a indústria farmacêutica não distribui as fórmulas, as modernas e eficientes dos medicamentos que estão à venda. C. Explora a ideia de que as pessoas mais felizes trabalham melhor e, por isso, dão mais lucro às indústrias onde trabalham. D. Insinua que a indústria farmacêutica pode estar mais interessada em obter lucro do que na saúde de seus consumidores. E ironiza o fato de que os medicamentos vendidos são incapazes de curar os próprios donos das indústrias farmacêuticas. O terceiro quadrinho. Os fabricantes de remédios, por exemplo. Então, a pergunta é, a fala do personagem do terceiro quadrinho, você vai focar no terceiro quadrinho. Tá? Mas, para chegar no terceiro quadrinho, você analisou o primeiro. A busca eterna por felicidade fez crescer a indústria de medicamento. A busca eterna por felicidade. E onde que o Amadinho tá? O Amadinho, ele tá numa ilha deserta. Ó, porque eu falo deserto, porque só ele e um pé de coqueiro. Aí depois vai para a segunda. A paz em caixinha foi assim que muitos encontraram a alegria. E os fabricantes de remédios, por exemplo. Aí você vai analisar só a última fala do personagem, do último quadrinho. Aí você chegou em qual conclusão? A, B, C, D ou E, amado? Nós temos aqui o gabarito, é a letra E, que ele ironiza, né,
o fato de que os medicamentos vendidos são incapazes de curar os próprios donos das indústrias farmacêuticas. Beleza? Então, vamos lá para a questão 3. Sobre as charges e tirinhas, é correto afirmar. Nós temos aqui o seguinte, na letra A. As charges são poderosos veículos de comunicação, constituindo um gênero que alia a força das palavras à imagem e muito bom humor. B. No Brasil, a charge é comumente utilizada com a intenção de ter seus críticas políticas e sociais, sempre preservando como traço predominante o humor. C. Assim como nas charges, as tirinhas apresentam uma linguagem permeada pelo bom humor, aliado às linguagens verbal e não verbal, para a construção de sentido do texto. D. As charges e as tirinhas não podem ser consideradas como gêneros textuais, visto que a linguagem não verbal não é uma linguagem predominante. Letra E. A charge tem função de convencer o interlocutor. Então, sobre as informações, né, sobre a charge e tirinha, o que não é de acordo? O que é errado afirmar? A, B, C, D ou E. Nós temos aqui o gabarito letra D, que a charge e a tirinha constituem possibilidades próprias de linguagem, por isso são consideradas gêneros textuais. Alguns estudiosos costumam vincular os dois gêneros ao humor gráfico e à linguagem jornalística, visto que são textos que inicialmente eram publicados em revistas e jornais. E o que diz aí? Que fala que charge e tirinha não são considerados gêneros, mas eles são gêneros sim, tá bom? E sempre a gente está falando aqui. Cartoon é um gênero textual, tirinha é um gênero textual, a charge e assim por diante, tá bom? Vamos lá para a questão 4. A raposa e o galo. Fugindo de uma raposa, as galinhas e o galo subiram na árvore. Como a raposa não poderia alcançá-la lá de baixo, cautelosamente disse ao galo: vocês podem descer tranquilamente, que agora se decidiu fazer a paz universal entre todas as aves e animais. Portanto, desçam aqui e vamos festejar juntos este dia. O galo entendeu logo que se tratava de um ardil, mas com dissimulação respondeu: esta novidade está por certo, é uma ótima e alegre, mas estou vendo 3 cães chegando. Vamos esperar por eles. Então desceremos para comemorar todos juntos. Porém, a raposa, sem mais esperar, deu meia volta dizendo: bem, eu temo que eles ainda não saibam das novidades e me matem. E assim, a raposa foi embora bem depressa e as galinhas e o galo puderam descer seguros. Aí, qual é o moral da história? Contra esperteza, esperteza e meia. Então, aqui de contos tradicionais do povo português. Nós temos aqui qual é a finalidade desse texto. A raposa e o galo. Letra A. Ensinar uma canção. B. Divertir o leitor. C. Transmitir um ensinamento. D. Ensinar o preparo de um alimento. E orientar o interlocutor. Aí você volta aqui e analise lá que nós temos lá no rodapé, vamos dizer assim, lá no finalzinho do texto, né? Nós temos a fonte, né? E tá dizendo assim, fábulas de Esopo. Qual é o objetivo da fábula, amada? Ele sempre termina com uma moral, né? Vamos dizer, com ensinamento, para transmitir o ensinamento, né? E ele vai fazer uso de quê? De seres inanimados, né? Vamos usar sempre
algo, seres inanimados, para passar algo para a gente. Então, qual é a alternativa? A, B, C, D ou E. Nós temos gabarito letra C, que é transmitir um ensinamento. Tá certo? Muito bem. Agora, amadinhos, vamos lá para o nosso Se Liga no Enem. Mais outro gênero aqui, ó. Prestem atenção. Tá bom? Temos aqui o seguinte. No mundo conectado, não há preconceitos. Ah, sou alto, loiro e sincero. Aí no outro, não há ignorância. Lê pra quê? Tem tudo na... Deixa eu ver no Wikipedia. Aí, e não há covardia. Nova mensagem. Eu não te amo mais. Então, viu aí a situação? Você analisou cada parte da tirinha, né? Daqui, você analisando, né, o primeiro quadrinho. E olha, veja o título. No mundo conectado não há preconceito. Na segunda, não há ignorância. E não há covardia. E agora, você analisou imagem, né, linguagem verbal e não verbal. Vamos aqui. A tirinha denota a postura assumida por ser produtor, por ser o produtor frente ao uso social, tá certo? Tá associado. Colocar o Lzinho aqui. Da tecnologia para fins de interação e de informação. Tal posicionamento é expresso de forma argumentativa por meio de uma atitude. Crítica pelas ironias, resignada expressa pelas enumerações, indignada expressa pelos discursos diretos, agressiva expressa pela contra-argumentação e alienada expressa pela negação da realidade. A, B, C, D ou E, amadinhos. Qual é a alternativa? O gabarito chegando. A alternativa, letra A. Crítica, né? Expressa pelas ironias, tá certo? E isso aí, parabéns a todos que conseguiram gabaritar. E agora vamos para o nosso momento de relaxamento, que é o nosso clube de leitura. Nós temos na unidade 2, a marca de uma lágrima, de Pedro Bandeira. A menina se vê encantada por um primo que não via há anos e mergulha em um conflito interno. Mais um, para ser exato. Sua melhor amiga Rosana começa a namorar seu belo primo. Ah, tormento que eu não posso confessar. O que eu escrevo é a verdade. Eu não minto, eu declaro tudo aquilo que eu sinto. E é outra que teus lábios vão beijar. Então, nossa querida Isabel aí, representada nessa capa deste livro, A Marca de uma Lágrima. Amados, olha só, agora as escolas estão chegando. Vamos ver a primeira turma? Temos aqui a turma da professora Keila, ó, da escola Ricardo Cantanhei, de extensão Vinícius de Moraes, tá? Primeiro ano da professora Keila. Agora eu já sei onde que tá a Keila. Eu não acredito. Cadê a professora Keila? Achou! Tá aqui a professora Keila, né? Ó, um grande abraço para a professora Keila. Tirou foto da frente da escola. Temos também a escola Costa Júnior da creche de Jaru, professora Thaisa. Aí você pergunta, cadê a professora Thaisa? Tá aqui a professora Thaisa, turma do primeiro ano da mediação tecnológica da escola Costa Júnior de Jaru. Um grande abraço para vocês. Temos também a escola Jorge Teixeira de Oliveira da CRED Paraná. Primeiro ano A da professora Cleia Regina de Cunha, aqui com participação, né, da coordenadora e da orientadora, Cleoni e Tatiana, tá certo? Aí a turma do primeiro ano A, os amadinhos do primeiro ano A da professora Cleia Cunha. Um grande abraço também, certinho? Então, muito obrigada pela participação de cada um, tá certo? E agora a mensagem do dia. A felicidade aparece para aqueles que buscam
e tentam sempre. Então, a gente nunca deve parar, né? A gente sempre está em busca da felicidade. Então, aqui deixando o recadinho de Clarice Lispector, tá certo? Ó, uma grande escritora da geração 45 do modernismo. Então, amadinhos, agradeço a participação de vocês. Obrigada aos professores que conseguiram, né, colaborar nesta aula. E aguardo os outros, tá certo? Até a próxima aula.